você faria se o seu irmão estivesse sendo perseguida por uma menininha que não existe? E essa história que a gente vai contar hoje no canal Toca Tomodachi. Eu sou o Júlio. A minha convidada de hoje é a Gabriela. Prazer, gente. Que ela mora aqui no Japão. Quantos anos você mora aqui? Eu moro aqui há 9 anos, mais ou menos. Ela mora há 9 anos aqui. Essa história aconteceu com o irmão dela. Então Isso. ela vai contar os detalhes, né? Isso. Quando que tudo ocorreu, essa história? Então, essa história aconteceu mais ou menos há uns 8, 9 anos atrás, né? Eu ainda não tinha... uns 9 anos atrás, mais ou menos, eu ainda não tinha vindo pro Japão. Eu tava quase vindo pra cá e aconteceu isso com a minha família. No caso, era minha mãe, meu padrasto e o meu irmãozinho. Ele tinha 4, 5 anos mais ou menos de idade, né? Então, eles têm um apartamento, tem um prédio que é bem antigo. Ele já deve ter uns 60 anos, esse prédio, mais ou menos. E ele é feito de concreto. É um mansion, né? Igual eles falam aqui no Japão, é um mansion. Ele é feito de concreto e ele é bem... Assim, você não consegue ouvir o barulho dos vizinhos. Então é um prédio ótimo pra morar. E ele é bem espaçoso. E aí eles se mudaram pra lá por conta disso, né? E eles moravam no tal do 2º andar. E o meu irmão, 3, 4 anos de idade, brincava muito, né? Falava muito sozinho, brincava, tava com os brinquedos ali sempre falando sozinho. Ele tinha o quarto dele? Tinha. Só dele? Eram 2 quartos, a casa, 2 quartos, uma sala e uma cozinha enorme. Era tudo muito grande. E ele tinha o quarto dele inteiro pra ele, cheio de brinquedo, enorme, enorme. Só que ele não dormia lá, né? Às vezes ele dormia com a minha mãe. E depois eu vou contar o porquê. E aí ele brincava. Tipo, teve um dia que eles tinham acabado de se mudar. Eu vou contar por assim, níveis do que acontecia nessa casa, né? O primeiro nível foi que a minha mãe foi chamar ele pra jantar e ele tava conversando sozinho. Ela não me disse em que língua ele falava, mas ele tava conversando sozinho. E minha mãe perguntou pra ele em português, com quem que você tá falando, Kaique? Ele falou, que o nome dele é Kaique, né? E ele falou, eu tô falando com a minha amiga, tô brincando com a minha amiguinha. Aí minha mãe falou, ai, besteira, né? Coisa de criança. E beleza, passou. Aí, nas outras vezes, ele meio que discutia com essa amiguinha, né? Então, às vezes, ele tava muito bravo. Ele andava pela casa bravo, assim. Minha mãe perguntava o que foi, ele falava que brigou com essa amiguinha, né? Provavelmente era em português, né? Porque ele... A língua, né? Porque ele só tinha 3 anos, né? 4. Mas ele tinha 4 anos, mas ele já ia pra escola japonesa, né? Ele já foi pra creche japonesa desde pequeno. Então, eu acho que ele era japonês, porque ele, desde novinho, ele pegou o japonês fácil. Ele fala muito bem, ele fala mais japonês do que português, né? Então, eu acho que na época, acho que com a menininha ele conversava em japonês. E aí, enfim, assim, ele sempre conversava com essa menina, sempre tava brincando com ela, às vezes ele brigava com ela, mas às vezes ele tava lá brincando com ela. Aí, o segundo nível do que aconteceu nessa casa foi que a minha mãe, ela limpava a casa uma vez por semana, né? Aquela limpeza boa, assim, era uma vez por semana, no final de semana deles. E ela entrou no quarto e ela começou a perceber que tinha muito carimbo de estrela no quarto. Muito carimbo de estrela. Carimbinho da loja de selo, né? De selo, selinho, E parecia uma tatuagem, assim, que você pode até tirar com a mão, sabe aqueles que se tira com a mão, assim? E tinha na parede, tinha atrás da televisão, assim, naquelas caixotas de televisão antiga, sabe? Tinha muito carimbo em toda a parte do quarto. Minha mãe brigava muito com meu irmão, porque ela achava que era ele. E ela brigava, nossa, deixava o menino de castigo, e nesse quarto, né? Deixava ele de castigo nesse quarto. E às vezes ele ficava com medo, e ela não, tipo, tá fazendo coisa drama, de né? Criança, né? Aí beleza. E o segundo nível foi que ela começou a perceber que o carimbo de selo, esse carimbo que se lavava saía, começou a ser carimbo que... Sabe aqueles carimbo que carimba animal? Entendi. Aqueles que você tem que queimar pra carimbar? Uhum. Ela começou a perceber esse tipo de carimbo no quarto. Na parede não tinha tanto, mas aonde ela percebeu mais foi numa televisão. Tinha uma televisão no quarto, que era grande, né? E ela começou a perceber que tinha um monte desses carimbos atrás da TV. E o meu irmão não tinha esse tipo de coisa. Não tinha estrela, não tinha coração, ele não gostava disso. Se ele tivesse, tudo bem, mas ele não gostava, não tinha nem carimbo direito. Ele, no máximo, tinha as canetinhas dele de ampamã que ele gostava. E só. Então ela começou a achar estranho, mas ela não ligou. Ela pegou, ela se empapuçou, porque ela limpava o carimbo. No começo ela limpava esse carimbo de selo e saía. Depois ela começou a perceber que não era carimbo mais de selo. Então ela pegou e jogou a TV na varanda. Ela tirou a TV do quarto e falou, vou deixar na varanda então, essa jossa, já que tá assim. Aí
esse foi outro nível. Aí, o outro nível que teve também, que aconteceu, que foi piorando, né? Com o tempo foi piorando as coisas estranhas que aconteciam na casa. Outra coisa foi que ela foi fazer esse SOD, né? Que é a limpeza aqui da casa, foi fazer essa limpeza. E quando ela foi limpar o quarto, ela percebeu que nas paredes do quarto, o Julie, percebeu que nas paredes do quarto tinha mãozinha pequena, menor que a do meu irmão. A mão era um pouco menor que a do meu irmão. E ela começou a perceber essas mãos na parede. E aí, ela limpou. Ela falou, o Kaique deve ter feito alguma coisa. Então ela foi lá e ela limpou essa mãozinha. Aí beleza, ela limpava a mão. Na outra semana a mão tava lá no mesmo lugar de volta, no mesmo lugar. Literalmente no mesmo lugar. E quando eu ouvi essa história, eu achei que era baboseira, porque eu morava no Brasil. Então quando eu escutei, eu tava lá. Até eu chegar aqui, eu não acreditava. Eu só fui acreditar quando eu vi que o bagulho era sério aqui, que esses negócios de fantasma existem aqui mesmo. Que não é brincadeira. Nem em todo lugar do mundo, na verdade, existe, né? Mas eu acho que aqui é muito pior. Aí beleza. Aconteceu isso da mãozinha e o meu padrasto ficou intrigado com aquilo e ele foi tirar foto da mãozinha. Diz que foi tirar foto. Eu não vi, né? Eu tô falando que eles contaram. Eu fui tirar a fotinha da mãozinha e a foto não saía no celular. Ele tirava a foto e a foto não aparecia no celular. Aí ele começou a ficar com medo, mas aí ele nem mexia também. Ele falou, vamos deixar quieto, então. Aí começou a piorar quando o meu irmão, antes de acontecer coisa um pouco pior que assustou a minha mãe, o meu irmão, ele vinha chorando pra ela, com medo. A minha mãe começou a perceber que ele tava assustado. Ele não conseguia dormir sozinho. Às vezes ele dormia, no começo ele dormia sozinho nesse quarto, né? Até porque tinha amiguinha. Depois ele não conseguia mais dormir sozinho. Tava com muito medo, ele não conseguia, ele chorava a noite inteira. E a minha mãe deixava ele dormir com ela, né? Normal, criança, assustada. Só que ele começou a ter muito medo. Durante o dia brigava, assim, ele tava nesse quarto, e ela escutava umas discussão, assim, uma briga. De criança. De criança, e ela deixava, porque ela achou que meu irmão tava fazendo alguma coisa. TV não era, porque não tinha mais, né? TV tirou a TV do quarto. Mas ela achou que fosse besteira, né? Ela começou a perceber, mas ela se fechou. Sabe quando você se fecha pra coisa que você não quer saber? Aí, beleza, começou a acontecer isso, só que ela começou a ficar preocupada, porque toda noite meu irmão não conseguia dormir. Mas ela deixou quieto. Aí, o outro nível que aconteceu foi que ela tava sozinha em casa. Teve um dia que ela tava sozinha, chegou cedo do serviço. Tava sozinha, não tinha ninguém, não tinha padrasto, não tinha Kaique, não tinha ninguém. Só ela e os bichos. Ela tinha na época ela tinha um cachorro e um coelho na casa, né? E só tava ela os bichos dormindo quietinhos. Os bichos eram muito medrosos nessa casa, né? Parece que na outra casa não era tanto, mas nessa casa eles tinham muito medo, os animais. Ficavam muito, assim, acuados, sabe? Aí ela começou a ouvir passos na casa, assim, sabe quando tá correndo correria de criança, assim, na frente dela, e ela não via nada. E ela ouvia, ela sentia, assim, parecia que ela tava sentindo perto dela, assim, passava assim, perto dela. E ela não sabia o que era, né? Daí que ela começou a ficar com medo, só que daí ela se abriu pra ouvir. Eu acho que quando a pessoa se abre pra ouvir, começa a acontecer mais coisa. Até então ela tava fechando os olhos. Quando ela começou a ficar com medo, toda a noite ela ouvia. E aí, daí foi toda a noite. Ela não conseguia mais entrar naquele quarto pra limpar, ela não mexia mais lá. E era só nesse quarto? Só nesse quarto. Eles fecharam. Não, ela saía, parece que a coisa saía pra fora. Só que o que piorava era o quarto. Saía pra fora porque ela escutava os na casa, assim. Correndo. Né? Correndo nos corredores, porque tinha um corredor enorme, ele corria, assim. Corria pra lá e pra cá. E aí, ela fechou. Eu lembro que ela falava que eles fecharam esse quarto, não mexiam. Mas essa história que eu tô contando não foi coisa de, tipo assim, que aconteceu meses. Não, foi um curto tempo, assim. Porque até ela... Quando ela ignorava, demorou um tempo, assim. Ela, nessa parte de demorar, quer dizer, dela não perceber, não querer abrir os olhos pra isso, foi um bom tempo, parece que foi uns meses. Mas depois que ela começou a sentir medo, foi de um mês pra outro, assim. Nossa, foi muito rápido, assim. O nível que piorou, assim, a energia do lugar foi rápido. Aí ela começou a ouvir barulho e começou a ficar com medo. Aí ela conversou com o meu padrasto, né? Meu padrasto entendeu, acho que os dois já estavam com medo. Eles começaram a procurar apartamento pra se mudar, mas não, você sabe, né? Aqui não é tão fácil, tem esse negócio. Mas eles sentiam que tinha alguma coisa estranha. Minha mãe. Até então meu padrasto ainda não tinha sentido. Entendi. Aí eles começaram a achar que tinha alguma coisa estranha. Alguma coisa estranha, então vamos se mudar. E aí, beleza. Aí, só que daí a minha mãe, ela tinha uma vizinha do lado, da porta do lado, no mesmo andar, no segundo andar, tinha uma vizinha. Tipo, era assim, era um negócio, um espaço vazio, era um prédio enorme. Tinha um espaço vazio, tinha o AP da minha mãe e tinha outro AP no canto. Mas esse espaço vazio ninguém nunca morou, parece. Ninguém sabe o porquê direito. Mas ninguém nunca morou ali.
Aí nunca foi aberto também, ninguém mexia ali, só tinha esse AP da minha mãe ali. E todo mundo que morava nesse apartamento acabava saindo por briga ou porque não tava dando. Todo mundo que entrava saía, ninguém ficava por muito tempo ali, sempre foi assim. Aí beleza, aí ela foi conversar com a vizinha, ela falou assim, porque a vizinha já tinha tentado conversar sobre isso com ela, minha mãe não tinha falado, besteira, bobeira, nem quero Sua ouvir. vizinha era o quê? Japonesa? Brasileira. Aí a vizinha falou assim, então, Gi, o nome da minha mãe é Gisele, né? Então, Gi, eu acho melhor vocês se mudarem, porque vai acabar arranjando conflito com a sua família dentro desse apartamento. Mas por quê? Porque esse AP tem coisa dentro, tem espírito dentro, é melhor você sair. A minha mãe perguntou pra ela o que aconteceu, né? A mulher não quis falar muito. Aí, ainda vou voltar com o assunto dessa mulher, mas aí, beleza, largou a mulher lá, voltou pra casa, conversou com meu padrasto, eles estavam atrás de AP. Só que nessa noite, cara, eles estavam com muito medo. Eles não, olha, só de falar eu já arrepio. Eles não conseguiam jantar direito, eles não conseguiam ficar na casa em silêncio. Depois que ouviu a mulher falar do espírito. Do espírito e depois que ela ouviu, sentiu os passos na casa, né? Entendi. Já começou a piorar a situação, meu padrasto também começou a sentir, sabe? Às vezes ele tava sozinho, mas ele sentia que não tava, parecia que tava sendo observado. Aí depois que vocês ouviram a história da vizinha? Então, depois que eles ouviram a história da vizinha, teve uma noite, essa foi a última noite que eles passaram lá. Teve uma noite que eles estavam com muito medo, estavam morrendo de medo. Minha mãe é cristã, então ela tava fazendo oração, né, nessa noite, porque ela tava morrendo de medo. E daí dormiu no quarto a minha mãe, o meu padrasto e o meu irmão na mesma cama, né? A minha mãe tava orando pra que ele não acordasse essa noite, porque ela tava sentindo que tinha alguma coisa estranha acontecendo. E aí meu irmão dormiu igual um anjo, mas o meu padrasto não conseguiu dormir, né? Ele tava acordado. E aí a minha mãe, ela tirou... Para com isso! Pelo amor de Deus, para! Ela tirou... Quem você tá olhando, Jojo? O que foi, Julie? Eu, hein? Ai, amiga, eu não quero mais falar essas coisas. Quem que ela... O que foi, Julie? Tá bom, vamos. Aí... minha mãe tirou um cochilo e ela sonhou que ela via a menina. Ela sonhou que ela via a menina, que ela abria a porta, porque eles fecharam a porta do quarto. Eles estavam com tanto medo que eles fecharam a porta do quarto. Era uma porta assim, só que era uma porta de papel. Então, é uma porta que é fina, né? Se você bater, você... Sabe aquelas portas que você bate e estoura? Igual estilo japonês mesmo. A do quarto deles era assim. E aí eles fecharam essa porta e ela dormindo. Aí minha mãe sonhou que ela abria essa porta e ela via a menina. Então ela acordou. Assim, ela acordou no pulo e ela falou pro Fábio, né, pro meu padrasto, falou, não abra a porta, a gente vai ficar aqui a noite inteira, não abre a porta. Eu sonhei, se você for lá, você vai ver, então não abre. Eu sonhei com isso. Aí, beleza. Aí eles não dormiram a noite inteira, começou dum-dum-dum na casa, dum-dum-dum no chão. Ela nem sabia direito aonde que era o barulho. Ela escutava barulho de panela, ela escutava barulho da grade dos bichos, só que ela não teve coragem de sair. Se fosse eu saía pra pegar meus bichos. Eu saía. Tava nem aí pra o baque nenhum, eu ia pegar meus bichos. Aí... Enfim, aí... Se vocês fazerem isso, eu não vou conseguir contar que eu tô com medo já. Eu tô com medo. Ô, amigo! Ai, meu coração, gente, que é isso? É que ela tá assim, como Eu acho se que tivesse alguém aqui dentro. Eu acho que é a caixa. É a caixa, assim. É a caixa, tá? Tá, deixa eu contar. Vai, conta. Aí... Ai, pelo amor de Deus. Nossa, até deu até um calorão aqui agora. As minhas costas tá quentes. Aí... Tá, daí eles começaram a ver esses tum-tum-tum na casa, né? E não parava. Foi a noite inteira. Era panela, parecia que tava jogando panela na parede. Era grade. Minha mãe fazendo oração a noite inteira. E mesmo com essa barulheira, o meu irmão não acordou a noite inteira. Ele não acordava porque... Ela fez oração e eu acho que Deus estava protegendo ele nessa hora, porque não tem explicação, sério. Não tem explicação o que aconteceu naquela noite. Na parede deles era de pano, né? Então se você bate, ela rasga. Mas eles viam a mão da menina batendo a noite inteira e não rasgava. Eles só viam a mão da menina indo e voltando, isso parecia filme. E voltava e não rasgava. E minha mãe assim, isso ó. Nessa noite. Mas acordada? Acordada. Ela viu tudo acordada. Ela sonhou uma vez, acordou e daí já aconteceu tudo isso. Aí ela ouviu, aí deu 6 horas da manhã, quando começou a clarear, parou. Na hora eles saíram. Na hora eles saíram do AP, já foram pedir ajuda. Eles não entraram mais. Ela pegou meu irmão dormindo ainda, tirou da casa. Eles só pegaram o essencial e vazaram da casa. Não voltaram mais, deixaram tudo lá. Só pegaram os bichinhos, lógico, Quem né? foi buscar as coisas? Aí...
eles tinham. Esse apartamento não era pela empreiteira, né? Mas os amigos da empreiteira eram muito íntimos. Tipo, eles tinham um pessoal lá que era muito íntimo da empreiteira. Então eles chamaram, tipo, uns 10 caras pra ajudar na mudança. Porque tinha que ser de um dia pro outro, arranjaram um AP lá minúsculo pra eles, que já tava bom, era melhor que nada. E tiraram todas as coisas de lá. Minha mãe não entrou no AP mais. Todo Nem mundo seu entrou. pai? Não. Aí, tinha um cara que ele era acostumado a fazer o harai. Que é quando você faz o despacho das... Limpa o corpo das pessoas, faz despacho de fantasma que tá, assim, que tá em algum lugar. E esse cara, ele gostava de fazer essas coisas, então... É brasileiro ou japonês? Brasileiro. Mas ele Pai de nasceu... santo, tipo? Tipo, não, mas era de Nihonke. Era tipo de japonês mesmo. Então... Você viu, né? Não vi nada, não. Tá bom. Aí tá. Ela tá com medo. Aí esse cara, quero ver eu voltar sozinha agora, embora, quero só ver. Nessa escuridão do Japão ainda, quero só ver. Aí o cara entrou, né, no AP, o meu padrasto pediu pra ele ir lá. Ele nem precisava ir, mas ele falou, olha, vai lá, vê se tem alguma coisa. Tipo assim, vai lá, você que sente, né, a gente não sabe dessas coisas. Ele entrou na porta, ele falou, não vou entrar. Tá muito forte, não vou entrar. Não consigo entrar. Não dá pra mim. Eu não vou entrar, porque eu vou levar isso embora, então eu não vou entrar. Daí beleza, se mudaram. Só que como minha mãe se mudou nas pressas, ela deu o coelho dela pra pessoa que morava embaixo, né? Uns conhecidos que moravam embaixo. O prédio inteiro era tudo conhecido, tudo parente ou conhecido. Dela. Deu o coelho pra pessoa de baixo. E aí, na noite seguinte que eles se mudaram, o pessoal que adotou o coelho tava fazendo meio que uma festinha em casa, né? E daí era uma festinha cinema, assim, tava todo mundo assistindo TV junto, né, molecada, tudo jovem, todo mundo com namorada, assim, assistindo filminho. E aí tinha uma japonesa junto no local, né. Essa japonesa, enquanto eles assistiam um filme, do nada, a japonesa regala os olhos, o namorado dela olha pra ela, tipo, o que tá acontecendo? Ela pega e aponta pra TV e fala, Obake, Kodomo ga iru, ela falava. Tipo, tem um fantasma, tem uma criança ali. E aí, na hora, né, parou o filme, parou a brincadeira de todo mundo. Beleza, passou, eles continuaram com o coelho, isso não mudou nada, mas eles avisaram minha mãe. Depois a gente pesquisou e ele descobriu que... Isso aí eu já ouvi até no Brasil. A gente descobriu que, tipo assim, os animais, eles puxam as energias dos fantasmas, né? Qualquer lá que seja o bagulho que tá ali. Se for até o coisinho, falar, né? Eles puxam energia, porque eles tentam limpar. Então, às vezes, os animais servem até como protetores. Inclusive coelho, que puxa muita energia, e gato. Gato e coelho puxam muita energia. E se eu tiver errado, vocês podem me corrigir, mas é algo desse tipo. E aí, acho que a menina deve ter descido pra brincar, ou sei lá, alguma coisa aconteceu. Conjunto com coelho. Sim, tá. Aí, beleza. Aí acabou, né? A história desse apartamento acabou. Mas a minha mãe resolveu conversar com a vizinha pra saber realmente o que tinha acontecido nesse apartamento. Ô, filha da... Ai, desculpa. Aí, depois do susto que a gente levou. Voltamos. Aí a minha mãe foi conversar com a vizinha, né, de volta, pela última vez, tentar entender o que estava acontecendo. Aí elas sentaram, daí a mulher falou, já que você saiu, agora eu posso te contar. Eu moro aqui, a mulher morava ali há muito tempo, então ela sabia brasileira do que também, tinha, sim, do que tinha acontecido ali. Mas ela mora ali há anos. Então ela já era, tipo assim, já conhecia tudo do apartamento e as pessoas que já tinham morado ali. Então ela sabia de tudo que aconteceu ali. Parece que há não sei quantos anos atrás morava um pai e uma criança de 3 anos ali, uma menina de 3 anos, que tirou a vida dessa menina e depois ele se... Tirou a vida dele também. Então, parece que tudo indica que a menininha ficou, o cara não ficou. Eu não sei se ele se... Pode falar isso? Se ele pulou do prédio, isso. Né? Eu não sei se ele pulou do prédio ou se ele fez ali mesmo, né? Mas ele fez. Ele tirou a vida dele dentro do apartamento. E parece que foi cruel, cara. Porque o porquê que a gente sabe que foi cruel foi que depois que eles se mudaram, o meu irmão conseguiu se abrir com a minha mãe mais, né? Porque ali dentro ele tinha muito medo. No começo era legal, depois ele tinha muito medo dessa menina. Aí ele contou... Já tá de se arrepiar. Ele contou pra minha mãe perguntou pra ele como que essa menina era. Aí a menina, ele falou assim, ela usava uma roupa branca, mas a roupa branca dela era muito suja. Ela usava uma roupa suja, parece que tava suja, machucada, ele falava.
Para de olhar assim. Aí, Eu tenho medo. então, aí depois eu usava essa roupa muito suja e ele contou também pra ela que quando minha mãe, toda noite, quando minha mãe dormia e o meu irmão tava dormindo junto com ela, enquanto minha mãe deitava, a menininha ficava em pé na cama olhando minha mãe dormindo a noite inteira. Quando minha mãe dormia, a menina se divertia. Quando minha mãe acordava, ela acalmava. Mas se minha mãe fechava o olho, a menina se divertia, fazia festa na casa, parecia. Parecia que ficava a noite inteira vendo o que eles estavam fazendo. E se não tava ali, tava tipo, pela casa, assim, rondando. E o meu irmão não conseguia dormir. Ele contou pra ela depois que muitas vezes ele não conseguiu dormir, porque a menina ficava assim, ó. Ficava assim, ó, olhando, assim, ó. Olhando pra ele na cama, sabe? Olhando a minha mãe, assim, chegava pertinho, assim, ó. E fazia isso pra atentar meu irmão, acho, né? Assustou tanto ele que eles tiveram que sair de lá. E aí aconteceu isso. Aí depois disso, meu irmão ficou com um trauma grande. Ele nunca mais falou sobre isso. Minha mãe só conseguiu tirar esse assunto dele uma vez. E aí ninguém nunca mais falou disso em casa. Nunca mais. Melhor nem tocar no assunto. Senão a menina... Ela nem vai ver esse vídeo. Senão a menina volta. Nem igual vai ela ver esse voltou vídeo. aqui agora. Para! Pelo amor de Deus, voltou. Porque Deus que me livre. Deus é mais. Vixi. Hein? Mas é isso, né? Quero ver eu voltar embora agora. De carro, sozinho. Sozinha ainda, né? No Vai, Japão. vai que no retrovisor você vê uma menina Para! no banco de trás. Eu vou falar pra ela vir aqui, tá? Vem aqui te dar um tchauzinho. Mas é isso. Tá, então muito obrigado por ter contado a Imagina. história. Pra quem chegou até aqui, por favor, curte, comente. Comenta, e fala de onde você manda tá. seus relatos, por favor. E- Ó, 50% das pessoas que nos assistem não são inscritos no canal. Por favor, se inscreva, deixe seu like, por favor. a E gente fala de agradece. onde você tá vendo esse vídeo também. Se você tiver histórias de terror aqui do Japão, pode contar também, que a gente quer saber. E esse foi o caso da Gabriela. A gente vai trazer outros assuntos. E eu vou estar fora, porque tô fora. Depois do que aconteceu aqui. Tô de boa. Obrigada, até a Tchau, próxima. gente. Tchau. Obrigada.